Bom dia para todos os meus irmãos que estão acompanhando nesta manhã de domingo, esta lição da Escola Bíblica Dominical. Desejo que todos tenham um dia abençoado. Nós estamos começando neste domingo o estudo desta revista. Nossos irmãos batistas, aqui da Igreja Batista em Porto de Santana, Cariacica, Espírito Santo, o pastor comprou essa nova revista. São 52 lições. Nós terminamos a anterior, que é a Bases Bíblicas, e agora estamos começando esta revista, que estuda os livros poéticos, Salmos, Jó, Salmos, etc., os livros proféticos, profetas maiores, profetas menores, e também algumas lições do Novo Testamento na Carta de Romanos. Essa primeira parte da lição, as 3 primeiras lições tratam do livro de Jó. Hoje, então, nós vamos estudar a lição número 1, Jó, um homem aprovado por Deus. Vamos ler a palavra de Deus em Jó, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros versículos deste capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Louvado seja Deus. Pai, obrigado por este momento, por esta lição. Abençoa-nos para que possamos aprender algo que seja importante para o nosso crescimento espiritual, para a nossa santificação, e para que possamos não só aprender, mas praticar para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amados, estou aqui conferindo o tempo para que nós possamos ter uma lição no tempo adequado. Então, como eu disse, esta primeira lição, ela trata de Jó, as 3 primeiras. A primeira é Jó, um homem aprovado por Deus. Assim veremos. Uma introdução ao livro de Jó, quando nós lemos, nós aprendemos o seguinte: segundo um escritor chamado Lazor, há 2 tipos principais de escritos de sabedoria: os da sabedoria proverbial, que constam de ditados curtos e vigorosos, com observações sábias sobre a vida e o modo de proceder, sendo como exemplo o livro de Provérbios. Então, esse é um tipo de sabedoria, um livro de sabedoria. É uma afirmação curta, uma afirmação breve. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o conhecimento. Este é um exemplo, está lá no livro de Provérbios. O outro tipo de escrito de sabedoria são os da sabedoria contemplativa e especulativa, que constam de monólogos. Monólogo é uma pessoa falando, ou de diálogos, pessoas conversando entre si. Ensaios, isto é, um longo discurso sobre um determinado assunto, ou histórias.
Histórias que se aprofundam em problemas da existência humana, como o sofrimento e o sentido da vida. São exemplos o livro de Eclesiastes, o livro de Jó, que mostram ali toda uma tensão existencial. O filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé, apesar de ser ateu, ele se interessa muito pela Bíblia, e ele escreveu um livro sobre Eclesiastes, não é? Também. Há um outro escritor, este prefiro não citar o nome devido a alguns aspectos polêmicos de heresia, mas que escreveu também um livro, quando eu falar, alguns vão saber. Eclesiastes, o livro mais mal-humorado da Bíblia. O livro mais mal-humorado da Bíblia. O livro de Jó, o primeiro livro poético a ser estudado, é um dos mais antigos do Antigo Testamento. Aqui o autor da lição ele está falando que o Jó é um dos livros mais antigos. Os estudiosos da bibliologia, que é o estudo da palavra de Deus, aqui ele falou que é um dos mais antigos. Há estudiosos que acreditam que Jó é o livro mais antigo de todos os livros da Bíblia. Aí, então, você se pergunta, então, por que o livro de Jó não vem lá no início, não é o primeiro livro da Bíblia? O mais antigo não é Gênesis? Não, o mais antigo não é necessariamente Gênesis. A ordem dos livros da Bíblia não é uma ordem cronológica, é uma ordem mais lógica em termos de sentido. Então, qual o primeiro livro para vir na Bíblia, o mais adequado, senão o livro de Gênesis, que conta a história da criação? Então, o livro de Jó está agrupado com outros livros chamados poéticos, que revelam essas características de criatividade de linguagem, de reflexão. Nesses grupos de livros como Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares de Salomão, etc. O modo de apresentar as histórias de Jó tem sido paralelo com o de Gênesis. Há algumas semelhanças em alguns momentos. Vê-se na marcação, na narração, melhor dizendo, as marcas da antiguidade. Como nós sabemos, como eu disse para você, que Gênesis pode ser o livro mais antigo, há alguns aspectos, por exemplo, não havia sacerdotes ou santuários, pois o próprio Jó, ele fazia os sacrifícios, ele executava os sacrifícios, como nós acabamos de ler. Então, nos outros livros mostram que haviam tabernáculos, depois o templo, depois de Davi, e havia sacerdotes. Na época aqui de Jó, você vê que ele mesmo faz o sacrifício pelas suas famílias, pelos seus filhos. Então, é uma época onde ainda não havia santuários nem sacerdotes. Aponta para a antiguidade. As posses, as propriedades de Jó, elas eram medidas pelo número de animais e de servos. Não se falava em dinheiro, por exemplo. As civilizações antigas não tinham dinheiro. Até hoje mesmo, se você visitar algum povo que está distante da sociedade ocidental, ou enfim, da sociedade, onde se usa moeda, eles não usam moeda como nós usamos, moeda de papel, ou Pix, nada disso. Eles usam a moeda da troca. Então, tem o caçador e tem aquele que planta, não é? Tem o agricultor. E eles trocam. O caçador, ele caçou lá um animal, ele troca por alguns alimentos, feijão, arroz, seja lá o que for que o agricultor colheu. Então, nesta época de Jó era assim. Eles não tinham essa moeda, por isso aponta para a antiguidade. Sua terra estava sujeita aos ataques de tribos peregrinas, como nós vamos ver na provação de Jó, que foi atacado, né? A família dele foi atacada por tribos peregrinas, muito perigosas naquela época. O livro de Jó pode ser dividido
de forma mais geral em duas partes. Primeira parte, a moldura, que é a parte narrativa, que consta dos capítulos 1 e 2 e do capítulo 42, 7 a 17. Há também, então, obviamente, o capítulo 1 e 2 é chamado de prólogo, e o final é chamado de epílogo. Há também uma forma de classificar ou de dividir o livro de Jó como o corpo do livro. Então, você tem a moldura, capítulo 1 e 2 do livro, prólogo, tem lá o epílogo, capítulo 47, a partir do versículo 7, e você tem o corpo do livro, que são a maior parte do livro. O livro de Jó tem 42 capítulos. Então, a maior parte do capítulo 3 até o capítulo 41, você tem o corpo do livro, tudo que acontece no livro. Muito bem. Aqui diz assim: enquanto na narrativa que constitui a moldura, que é essa parte inicial e final que eu disse, Jó se mantém submisso e tranquilo, na parte poética nós vamos ver Jó muitas vezes se lamentando e às vezes até acusando as pessoas. Ele está expressando a sua emoção. A lição número 1, ela se divide em 3 partes, e nós as veremos. Nós não vamos estudar detalhadamente, assim, cada aspecto que aparece na lição, porque esta lição, os irmãos da Igreja Batista, a irmã Daniela, lá de Goiás, que recebeu a revista, ganhou a revista, se nós formos estudar essa lição com profundidade, cada aspecto, dá para a gente fazer uma roda de conversa e dialogar durante umas 2 horas, porque há muita profundidade. O texto é curto, 3 páginas, mas há muita profundidade porque envolve diversas citações do livro de Jó. Então, faremos uma espécie de resumo das principais lições aprendidas nessa parte da moldura do livro. O capítulo 1 e 2, e depois, lá no final, versículos finais do livro de Jó. Vejamos. Então, essa lição, estudo 1, é o estudo da moldura. Capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 13, e depois 42, 7 a 17. O início do livro de Jó já caracteriza o patriarca Jó como íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal, tendo muitos bens e uma família numerosa. Tinha filhos, né? 4 filhos, 3 filhas, e tinha muitos servos e uma grande propriedade, muitos animais, né? Ele era, sem dúvida alguma, então, o homem mais próspero de sua época e de seu lugar, do lugar onde ele vivia, como a própria palavra de Deus declara. O primeiro ponto da lição fala da provação de Jó e está em Jó 1, 6 a 22. Jó, aqui, ele é elogiado pelo próprio Deus, pelo próprio Deus. Deixa eu abrir aqui. Jó capítulo 1, 6. Então, você vê aqui que num dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Vieram as criaturas celestiais. Então, quando fala aqui os filhos de Deus, entenda-se como todas as criaturas celestiais, e não é aqui no plano terrestre. É no que o apóstolo Paulo chama nas esferas celestiais, que também não é no céu lá em cima, não é? A esfera celestial é o lugar de habitação de Deus, porque se você falar assim que o céu está lá em cima, depois das nuvens, nas estrelas, mas aí se eu aponto para o céu e o japonês está do outro lado, ele aponta para o céu também, então ele está apontando na direção oposta. Então o céu não é um lugar dentro do universo, o céu, como mostra na Bíblia,
Não é esse céu que está acima de nós, é a esfera de habitação dos seres espirituais. Essas são as regiões celestiais. Então, nessas regiões celestiais, em que está Deus, os anjos santos, eleitos que não pecaram, nessa região, também tem acesso os seres que caíram em pecado, o próprio Satanás, o diabo e todos os outros anjos caídos, os demônios. Eles têm acesso nessa região espiritual celestial. Eles podem falar com Deus, obviamente, quando Deus autoriza que eles se aproximem. Amados, a provação de Jó mostra, então, todo o seu sofrimento. Nós vamos ler aqui os versículos, porque aí nos ajuda a verificar o que Jó sofreu, versículos 6 a 22 do capítulo 1. Então veio Satanás entre eles, versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: olha só, Deus perguntando a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha aqui, é o próprio Deus que está fazendo um elogio a Jó. Já pensou? Deus olhar para você, o próprio Deus, o Criador, e falar: este meu filho, esta minha filha, ele é íntegro, esta minha filha é íntegra, é reto de retidão, no sentido de que não se desvia do mal, segue no caminho reto, no sentido de seguir pelo caminho de Deus, pela porta estreita. E Deus te elogia, fala que você é íntegro, é reto, ele é temente a Deus. O próprio Deus está dizendo isso. Ele tem temor a mim e ele se desvia do mal. Quando Jó estava vendo alguma coisa que era o mal, ele se desviava, se estava no seu caminho. Se ele estava entre seus amigos, surgiu uma conversa que ia para o mal, uma conversa pecaminosa. Tiago fala sobre controlar a língua. Jó imediatamente fechava a sua boca, não participava. E às vezes, talvez, pode ser até que repreendia os pecadores. Então, o próprio Deus elogia Jó. Mas Satanás respondeu. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Ele está botando em dúvida, como ele fez lá no Éden com Adão e Eva, né? É assim que Deus disse. Agora Deus está querendo botar em dúvida o próprio Deus, a ousadia dele. É assim mesmo? Será que ele teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? Cercar com sebe, aqui sebe é cerca. Deus fez uma cerca em volta de Jó, não só em volta de Jó, mas também de toda a sua propriedade. Imagine assim uma cerca de fogo rodeando tudo que Jó possuía, protegendo tudo que Jó possuía, os seus empregados, seus servos, a sua família. Imagine uma grande cerca de fogo, mas de um fogo espiritual, que nenhum demônio conseguia atacar. Satanás reclamou: eu não consigo destruir nada dele, você protege, o Senhor protege tudo que ele faz. Jó estava reclamando, porque Deus protegia Jó. Muitas pessoas leem a história de Jó, só se concentram na tragédia, acham assim: mas Deus vai permitir que essas coisas aconteçam, mas não presta atenção na soberania de Deus. Deus, ele faz uma cerca em volta de Jó, e ele fala para Satanás e para os demônios: vocês não podem ultrapassar esta cerca, que é chamada aqui de sebe. Mas então Deus aceita fazer esta, provação com Jó. Satanás reclama que Jó tem muitas bênçãos, que ele tem muitos bens, os seus bens se multiplicaram pela terra, é por isso que ele te teme, senão ele não te temeria. Então Satanás está reclamando. Agora Satanás fala: estende, porém, a mão e
toca ali em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder. Então, Deus colocou tudo, Deus deu autorização a Satanás. Satanás, ele só pode agir até onde Deus permite. Satanás só pode agir até onde Deus permite. Então, Lutero comparou Satanás como se fosse assim: Deus é soberano, tem o controle sobre tudo. Então, Lutero disse assim que Satanás é como se fosse assim, um cachorro que está preso por uma coleira, né, a coleira de Deus, e Deus segura. Quando o cachorro está numa coleira ali, ele só vai até onde aquela corda se estica, até onde o dono permite. Então, Deus, que é o dono do universo, que é o rei soberano sobre todas as coisas, ele não permite que Satanás vá onde ele não quer. É esta a lição que temos que tirar, irmãos, do livro de Jó. Não ficar pensando: Deus vai permitir essas coisas na minha vida. Não, pense assim: nada me acontecerá sem a autorização de Deus, sem a vontade de Deus, sem o consentimento de Deus, sem que Deus permita. Tudo que está acontecendo comigo está debaixo da autoridade e da soberania de Deus. Então, Deus então permitiu que acontecesse a provação na vida de Jó. E aí então vem a primeira provação, como nós vamos ver aí a partir do versículo 13 até o final de capítulo 1, 13 a 22. Jó, ele perde todas as coisas aí, ele começa a perder, porque é a primeira provação de Jó. Jó perde tudo, perde bens, família, ele vai perdendo todas as coisas, mas tudo debaixo da autorização e da soberania de Deus. Até mesmo Satanás, que é um ser poderosíssimo, um anjo, irmãos, lá na Bíblia fala que um anjo matou 185 mil soldados numa noite. Então, um anjo é um ser poderoso, mas Satanás, ele não é todo poderoso, ele não é Deus. Então, ele está debaixo da soberania de Deus, e ele só faz aquilo que Deus permite ele fazer. Ele acaba se tornando, entre aspas, um servo de Deus, sem saber que está servindo a Deus. Amados, há aqui uma questão para aplicação na vida. Satanás, ele é arrogante, não é? Ele fala que ele fala que Jó tem motivos para adorar a Deus, para ser fiel a Deus, que não seja apenas o seu amor por Deus, que é apenas motivos interesseiros, porque Deus dá bênçãos a ele. Você poderia relacionar motivos para louvar a Deus, mesmo no meio das provações? Esta é a aplicação. Ou nós só vamos louvar a Deus se Ele nos der bênçãos. Se Ele nos der saúde, nós louvamos, glorificamos, continuamos fiel a Ele. Mas se ficamos doentes, então abandonamos a Deus. É assim? Se é assim, é porque você não é um verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira serva de Deus, porque este não abandona Deus por nada nesta vida. Amados, Deus dá autorização nessa primeira provação para que Satanás toque nos bens e até na família de Jó. E Jó sofre grandes perdas, muitas perdas, que envergonharia Jó, deixariam envergonhado, e faria com que ele atendesse às expectativas de Satanás, que ele
abandonasse a Deus, que ele negasse a Deus. Mas Jó não faz isso. O verdadeiro servo de Deus não atua buscando apenas as bênçãos de Deus. Ele ama o Deus das bênçãos, ele ama o abençoador. Jó perde tudo, bens, famílias, veja nos versículos 13 a 19, mais adiante ele sofre outras perdas, mas ele bendiz o Senhor, admitindo que chegara a esta terra sem nada, e que voltaria sem nada. A atitude de Jó desmente a argumentação de Satanás, mostrando-lhe que as ações de Jó não são interesseiras, que ele ama a Deus, que ele é temente a Deus, que ele é fiel a Deus, pelo próprio Deus. E nós vamos ver isso no decorrer das lições, estudando as lições na vida de Jó. Nessa lição, apresenta uma segunda provação na vida de Jó. Como eu disse para os irmãos, nós não vamos estudar todos os detalhes, porque as lições são muito profundas, é um resumo. Para você pensar sobre a sua vida, e eu também sobre a minha, Satanás pode fazer algo em sua soberania. Satanás pode fazer algo que Deus, em sua soberania, não permita? Na sua opinião, Satanás pode fazer algo que Deus não deu autorização, não permitiu? Claro que não. O próprio Jesus disse que nem um pardal, nem um passarinho cai em terra sem que Deus o permita, quanto mais uma ação de Jó, ou melhor, de Satanás, de um anjo ou de um ser humano. Tudo está debaixo da soberania de Deus. Outra pergunta: que motivos levam você a servir a Deus? Jó servia a Deus pelo próprio Deus. Nós vemos isso e vamos continuar vendo. Ele não abandonou Deus por nada. Nós, aqui na segunda provação, capítulo 2, nós vemos que Jó, ele começa a perder todas as coisas, né? No capítulo 1, a partir do versículo 20, diz assim, então, depois que Jó perdeu tudo na sua vida, todos os seus bens e tudo mais, então disse Jó, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, as suas vestes, rapou a cabeça, como era o costume daquela época, e lançou-se em terra e adorou. Olha só, Jó perdeu família, perdeu bens, perdeu tudo, e ele vai se lamuriar? Não, ele, na atitude de quebrantamento, ele raspa a cabeça, como era costume, e então ele se lança em terra. Eles se sentavam ali na terra, às vezes colocavam até cinza sobre a cabeça, e diz aqui que Jó adorou a Deus. Você devia marcar essa palavra nesse versículo aqui, Jó capítulo 1, versículo 20. Depois de todo o sofrimento, Jó adorou a Deus e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, amados, a adoração é a melhor resposta às tentações de Satanás. Eu publiquei uma frase lá no meu Instagram, que você pode procurar lá, do Lutero. 16 mil pessoas curtiram, então teve um bom alcance. Lutero, ele falava assim, quando Lutero recebia uma má notícia, Lutero falava assim: vamos cantar um salmo e envergonhar o diabo. Então, quando o diabo fizer alguma coisa ruim na sua vida, glorifique a Deus, adore a Deus. O que é adorar a Deus? É mencionar o quão grande Deus é. Lembra dos atributos de Deus e declara-os para Deus e para que o inimigo escute.
Declare a soberania de Deus, a providência de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a eternidade de Deus. Declare todos os atributos de Deus. Isso é adorar a Deus. Você pode fazer isso por meio do estudo da palavra, da meditação, por meio da oração ou por meio do louvor, cantando hinos que glorificam a Deus. Amados, então nessa segunda provação, há um avanço de Satanás, Já estou me encaminhando para concluir esta lição. Nesta segunda lição, nessa primeira lição, aliás, na segunda provação de Jó, nós vemos aqui uma linguagem que é chamada de linguagem antropomórfica na Bíblia. Às vezes as pessoas não entendem. Quando fala assim na Bíblia, das mãos de Deus, né? A mão de Deus é poderosa para salvar. Irmãos, Deus tem mão? Deus não tem mão, literalmente, assim, mão física, porque Deus é espírito. Só quando Jesus se encarnou, quando Deus se encarnou em Cristo, o Filho de Deus, é que ele teve um corpo, e Jesus tem um corpo, mas Deus, o Pai, é espírito, Deus, o Espírito Santo, é espírito. E antes de Jesus encarnar no Antigo Testamento, quando falava da mão de Deus, antes de Jesus encarnar, não estava falando literalmente, a mão direita de Deus representa o poder de Deus. Então, essa linguagem é chamada de linguagem antropomórfica. Por que antropomórfica? É uma linguagem humana, descrever o que Deus faz de uma maneira humana para esclarecer a nossa mente, que é humana. Se Deus falasse numa linguagem superior à nossa capacidade de compreensão, nós não compreenderíamos. Antropomórfico, antropos, grego, quer dizer homem. Morphos é com forma. Então, é uma linguagem na forma humana. Isto está, então, aí você pode ver no capítulo, que fala dessa tentação, capítulo 2, de 1 a 10. Presta atenção aqui, permitindo o sofrimento de Jó, Deus realiza a sua vontade e o desejo de Satanás. Satanás queria tentar tentar Jó, e Deus queria provar Jó. Duas ações. A diferença, então, é qual? A diferença fundamental é que os dois objetivos são opostos. Satanás quer que Jó rompa com suas relações com Deus, tornando sua vida infeliz e sem sentido. Infeliz e sem sentido. Então, quando Satanás destrói as propriedades de Jó, quando Satanás causa a morte do servo de Jó, até dos filhos de Jó, ele quer que Jó perca o sentido da vida. O grande psiquiatra que ficou em 4 campos de concentração, Viktor Frankl, que escreveu muito sobre o sentido da vida. Então, Satanás queria que Jó perdesse o sentido da vida, que ele ficasse infeliz. Eu não tenho propriedades. Você olha para a sua vida, meu irmão, minha irmã, você fala, eu não tenho riquezas. Então, Deus não está me abençoando? Olha só, eu não tenho as coisas que os outros têm. Eu não tenho carro. Olha a minha vida simples e humilde. Eu como a comida humilde, minha casa é humilde, tudo humilde. A minha casa não tem nem reboco, só o tijolo. Ou eu moro, às vezes, até numa casa de madeira. E você fica triste com Deus. Não deve ficar, porque Satanás, muitas vezes, ele vai causar sofrimento a você, para fazer com que você tenha esse espírito de abatimento. Mas a intenção de Deus na provação não é te levar à tristeza e à infelicidade e à perda do sentido da vida. A intenção de Deus para com você, meu irmão, minha irmã, é para que você cresça, para que você seja forte, para que você se torne uma pessoa cada vez mais valorosa, para que Ele possa te usar para a glória dEle, cada vez mais, com mais poder. Amados, então, nessa segunda provação de Jó, tem que se lembrar isso.
há uma intenção em Satanás. Parece que as pessoas às vezes interpretam, até ateus, né, que parece assim que Deus está cedendo a Jó, mas Deus é sábio demais. Ele está usando Jó, ou melhor, me desculpe, usando Satanás para fazer a sua vontade, que é o quê? Provar Jó, para fortalecer Jó, para dar mais conhecimento espiritual a Jó. O sofrimento, a provação, traz mais conhecimento de Deus. Nesta segunda provação, então, o corpo de Jó é atingido. Ele fica num estado lamentável, com feridas no corpo, chega a pegar até lá um caco lá de barro para se coçar. É um estado lastimoso. E Deus fala para Satanás: está vendo, meu servo Jó? Porque Deus permitiu que Satanás atacasse até o corpo de Jó, mas Deus falou: a vida dele você não ataca, tirar a vida dele você não pode. Eu sempre falo para os meus irmãos e amigos, toda vez que menciono esse texto, as pessoas só prestam atenção em Satanás atacando Jó, mas não prestam atenção nesse fato de que Deus é soberano. Deus estabeleceu um limite, a vida dele você não tira. Às vezes, Deus permitirá que nós passemos por sofrimentos, mas Ele não vai tirar a nossa vida. Nós vamos passar pelo sofrimento e depois vamos testemunhar e glorificar a Deus. Esse pode ser o seu caso nesta manhã, você que está me ouvindo. Amados, então Jó passa por sofrimentos e Deus elogia novamente a Jó diante do inimigo. Deus fala: observaste meu servo Jó, capítulo 2, você pode ver aí a partir do versículo 3 em diante. Observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade. E Deus fala: ainda que você, Satanás, tenha me incitado a fazer essas coisas, isto é, a permitir, isto é, mesmo que Satanás tenha causado tanto sofrimento a Jó, ele mantinha a sua integridade. Já a mulher de Jó, ela viu Jó naquele estado e falou: ainda conserva a sua integridade? Perguntou: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó respondeu: você mulher, você fala como uma louca. Nós temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Diz aqui a palavra de Deus: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. E então vieram, no final do capítulo, fala que vieram os amigos de Jó, esses três amigos que aqui estão, Elifas, Bildade e Zofar. Mais adiante aparecerá o Eliú. Esses três amigos aqui, Elifas, Bildade e Zofar, e eles se sentam ali junto com Jó. Jó está sentado em terra, cheio de feridas pelo corpo, perdeu todos os seus filhos, propriedade, perdeu tudo, está ali cheio de feridas, à beira da morte. E os amigos de Jó sentam-se ali com ele, e eles ficam ali com ele durante muitos dias. Sentaram-se, Jó 2,13, sentaram-se com ele, os amigos dele, na terra onde ele estava, 7 dias e 7 noites, quer dizer, uma semana. E o que os amigos dele disseram nesta primeira semana? Nada. E nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Então, até esses amigos de Jó, que depois vão falar um monte de bobagens, que nós vamos ver, que o próprio Deus condena, ali naquele primeiro momento, eles ficaram tão sensibilizados com a dor de Jó, que eles simplesmente pararam, sentaram-se, e ficaram com ele ali em silêncio. Às vezes, quando um amigo seu está passando por sofrimento, ou uma amiga, o que você tem, às vezes você não precisa falar, é só estar ali, só ficar presente, às vezes dar um abraço, não precisa dizer nada. Às vezes o que você for dizer poderá causar até mais sofrimento. Então,
A pessoa, você pode consolar o outro, às vezes até sem palavras, só com a sua presença. Amados, finalizando aqui a lição, nessa terceira provação de Jó, ou melhor, a vitória de Jó, capítulo 42, deixa eu abrir aqui. Eu disse que ia ser curto e acabei me alongando, mas na próxima a gente encurta um pouco. É que eu me empolgo às vezes com a palavra de Deus, ok. Mas vamos então aqui a vitória de Jó. Nós dizemos que estamos estudando a moldura. A moldura é os 2 primeiros capítulos e no final aqui 42, capítulo 42 em diante, a partir do versículo 7 até o final. Jó sofreu a provação, mas ele alcançou a vitória. Jó perdeu tudo, mas ele teve mais do que tudo restaurado. Assim, por exemplo, diz a palavra de Deus, como nós vamos ver. Deus deu a ele o dobro de tudo que ele possuía. Este texto, no final do Jó, nos transmite uma grande lição, que aquilo que podemos receber após sermos provados e aprovados é muito mais sublime do que o que tínhamos antes, quando passamos por um tempo difícil, mas nos mantemos em comunhão com Deus. Quando você não abandona Deus no sofrimento, você pode chorar, você pode, às vezes, até se queixar diante de Deus, como Jó fez no interior do livro, nós vamos ver. Senhor, por que isso está me acontecendo? Você pode ter temores, meu Deus, o que vai acontecer? Uma pessoa que está em vias de perder o emprego, o trabalho, e agora como eu vou viver? Você pode ter dúvidas. A fé verdadeira, ela não é destruída quando vem as dúvidas. As dúvidas fazem com que a pessoa pense ou repense a sua fé e seja fortalecido. Por isso, por exemplo, eu não tenho medo de conversar com ateus. Quando eles querem colocar questões, podem colocar o que quiser. Para todas as questões, há uma resposta na palavra de Deus. Ou, se eu não souber a resposta, eu sei que há uma resposta. E eu confio nesse Deus Todo-Poderoso, e eu posso buscar a resposta para eles. Amados, então, quem permanece fiel na provação tem vitória, como nós vemos no final do livro. 42, Jó 42, 2, Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Uma declaração de fé, de ousadia de Jó. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amados, nesta lição, concluindo, nós aprendemos, adoramos um Deus, nós cristãos, nós que cremos na Bíblia, adoramos um Deus soberano, que é Senhor absoluto de todas as coisas, sem exceção, diante de quem todos devem se curvar. Deus é como um rei. Você vê um rei aqui na terra, só que Deus é o rei soberano, porque Ele é Deus, Ele tem comando sobre todo o universo. Satanás não vai onde Deus não permite. Esta é a outra lição. Satanás não tem poder igual a Deus. Satanás, ele é um ser poderoso. Como eu falei, um anjo matou 185 mil pessoas. Satanás é um ser poderoso, mas ele não é todo poderoso. Só Deus é todo poderoso. E Satanás só age dentro da soberania de Deus. Como eu falei, Satanás é como um cachorro na coleira de Deus. Deus segura a coleira e Deus fala, diz, você pode ir até ali, você não ultrapassa, como um cachorro na coleira. Deus, Ele é Senhor absoluto de todas as coisas, sem exceção.
A outra lição: a fidelidade ao Senhor é sempre recompensada na nossa vida. Seja fiel a Deus, e Deus vai recompensar você. Outra lição: o servo de Deus, mesmo o mais fiel, não está isento ao sofrimento. Nós aprendemos isso na vida de Jó. Essas pregações que tem por aí nas igrejas, em várias igrejas, às vezes neopentecostais e tudo mais, que o crente não pode ficar doente porque está em pecado. Se é pobre é porque não soube usar a fé. Tudo isso é mentira e falsidade. Tudo isso é antibíblico. Um cristão fiel e verdadeiro, Jó, o livro de Jó existe e nos mostra isso. Um cristão fiel e verdadeiro pode passar por provações. Observe Jesus. Que pecado cometeu Jesus? Nenhum. Mas lá em Mateus 4, versículo 1 a 11, Deus mostra Jesus sendo provado no deserto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Nós vemos Jesus no Getsemane, suando gotas de sangue. Nós vemos Jesus na cruz, pendurado por nós. Irmãos, para finalizar, então essa ideia de que um verdadeiro servo, uma pessoa sem pecado, quer dizer, sem pecado não, uma pessoa que teme a Deus, um servo fiel, essa ideia de que um servo fiel não sofre, isso é mentira, é antibíblico. A Bíblia mostra que um crente fiel passa por provações. O nosso Senhor Jesus passou por provações. O apóstolo Paulo, se um crente que não é fiel é o que passa por provações, então Paulo, ele era o mais infiel de todos, porque sofreu tanto, coitado. Então, amados, tem lá o caso da cura de um cego que Jesus curou. Os discípulos perguntaram: Senhor, ele está assim, nessa situação cego, por causa do pecado dele ou dos servos dele? Jesus falou, enfim, não é nem por uma coisa, nem por outra, nem por causa nem do pecado dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. Ninguém pecou, né? Quer dizer, não é por causa do pecado deles. A causa dele estar assim é para que as obras de Deus se manifestem. Isto é, para que Deus seja glorificado. Então, Jesus curou aquele cego e aquele cego passou a glorificar a Deus. Então, muitos sofrimentos pelos quais passamos têm a finalidade de glorificar a Deus. Aquele jovem que nós vemos na internet, que você pode ver ou comprar livros dele, o Nick Vujicic, que ele não tem braços nem pernas, mas ele se casou, tem filhos, escreve livros, faz palestras. Ele encontrou o sentido da vida dele, na história desse cego, quando lá Jesus fala: isto aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. Então, Nick Vujicic, sem braços e sem pernas, ele falou: eu não tenho braços e pernas, mas Deus me fez assim, para a sua glória, e eu vou glorificá-lo. Que Deus abençoe a todos, até o próximo domingo.